Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Eita, que bom ter você aqui outra vez. Que bom ter você aqui toda sexta. Bom dia, Sexta, Flávia Lippe. agora é o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da sua vida. Que maravilha ter você aqui. Poxa vida, quando a gente estava conversando, e você tem trabalhado esse tema com muita profundidade, né? Enfim, é um tema, não. Puxa vida, como é difícil dizer não. Inclusive quando eu te convido, né? Você, Flávia, como é que tá as suas manhãs? Será que... Daí eu quase não te dei chance de dizer não. Mas como você é da comunicação, eu me senti à vontade para te convidar. Sem ganhar salário, você que tem uma consultoria com muito tempo, você assim, Flávia, vem falar com o meu povo aqui. Obrigado por você dizer sim, tá? Espero que o não nunca tenha passado pela sua cabeça por a causa desse convite para um papo tão de madrugada, viu? Nunca passou mesmo. Você sabe, Irineu, que esse negócio de dizer não é um negócio... Eu até escrevi um livro, né? Esse foi o penúltimo livro. Eu escrevi durante a pandemia. Tá em todas as livrarias do Brasil, ou você compra pela internet, dentro da editora Matrix. Esse livro é diferente, Mas, né? É um box, né? Só você mostrou uma caixinha, a pessoa, que livro é esse, né? É uma caixinha. Tem 100 cartõezinhos aí dentro? Quantos cartõezinhos? Tem, são 100. Eu, na verdade, tenho uma linha, né? São 12 livros diferentes. Eu sou apaixonada por Sócrates, a gente já falou sobre isso, né? E estudei muito Sócrates, muito, filosofia em si, mas Sócrates, eu me debrucei muito em Sócrates. E esses livros, eles são escritos com o pensamento socrático, né? Eu uso a maiêutica, a tradução de maiêutica é parir uma ideia ou parir uma emoção, né? Então, todos os livros, eles são escritos pela maiêutica, que são perguntas que você faz para deslocar você de um lugar para o outro, que é que o Sócrates fazia. Né? O pensamento socrático, as perguntas socráticas, elas foram feitas para que você conseguisse se deslocar. Então, são 12 livros diferentes, com temas diferentes, com o pensamento socrático. E é interessante o lance do Sócrates, já que a gente está no papo aqui, porque a gente às vezes pensa que o outro transfere conhecimento para a gente, né? Ele já deu essa senha antes. Olha, a gente facilita para que você acesse o seu conhecimento, traduza o mundo, né? A maiêutica, a hermenêutica é bem por aí, né? O professor não ensina, o professor te ajuda a acessar, né? Ele te ajuda a criar perguntas, né? A fazer perguntas. Você nunca tem uma resposta do professor. Você sempre tem pergunta. O meu pai, que é um cara excepcional, né? Ele é um sábio danado. Ele fala que a resposta... Seu pai é um psiquiatra também, é um estudioso, né? Ele fala que a resposta é a desgraça da pergunta. Ele sempre fala isso, não é verdade? É verdade. Eu acho que ele está certíssimo. E a maiêutica vem mostrando isso, né? E agora, né, que voltou essa história do pensamento crítico, né, que todo mundo está estudando pensamento crítico, a base do pensamento crítico é o pensamento socrático, né? Você sabe que porque as pessoas não sabem linkar a história, né? É um negócio tão interessante. Diz que uma pessoa viu uma vez o Einstein rodando em volta da mesa, falando alguma coisa baixinho, ele não entendia que o Einstein falava, ele ficava resmungando. E daí a pessoa foi chegando perto para saber o que ele falava sozinho, andando, e ele estava perguntando para ele estava procurando achar uma pergunta. Se eu achar a pergunta certa, eu preciso achar a pergunta certa, eu preciso achar a pergunta. Quando a gente acha a pergunta, a gente acessa um caminho. Como é que você falou? Você desloca? Você acessa um caminho de saída, né? Você desloca, né? E a ideia desses box é essa, entende? Então, são 100 fichas, né? Então, você tem quase 3 meses, né? Então, se você fizer uma pergunta por dia, você concorda que você sai completamente de onde você está para um outro lugar? É uma pergunta por dia que vai te fazer movimentar. Então, eu não sei, eu acho assim, eu acho que primeiro que foi uma ideia para realmente incentivar a leitura, né? Que é uma leitura fácil, né? Você com você do jeito que você quiser. Não tem uma página que você segue outra página, você lê do jeito que você quiser, na hora que você quiser, né? O lindo da pergunta é que você, no seu livro, você faz a pergunta e a pessoa vai ler o quê? Vai ler a si mesma. Exatamente. Ela olha o seu próprio livro e fala,
A pergunta foi Ela feita. Agora escreve um livro. É. Eu até indico, normalmente, a pessoa ter um diário, né? O diário faz parte, assim, é a base da teoria da terapia cognitiva comportamental, né? Você realmente relatar, porque quando você sai da cabeça e coloca isso no papel, você lê aquilo e você vê muitas ideias que são controversas de você mesmo. Se você não faz isso, você fica só mastigando, sabe? É uma mastigação mental. Então, quando você tira, você consegue olhar com mais clareza. Então, a ideia é essa. Você faz uma pergunta e investiga aquilo. A gente tem que investigar quem a gente é. E, normalmente, a gente é lindo, né? A gente é extraordinário, né? A gente tem todas as respostas. A gente é que acha que o outro que vai dar uma resposta. E aí volta no assunto como dizer não, né? Geralmente, as pessoas que não sabem dizer não é porque elas não sabem ouvir não. É assim, Quem não diz não, não sabe ouvir. É verdade. Não. Tem que expandir um pouco a frustração, sabe? Assim, hoje, né, eu falo que a gente vive no mundo de frustrados hoje, né? Porque você precisa ser excepcional, amar, só fazer o que você ama, tem que ter um propósito, né? Você não, sabe? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas muito simples, né, que eu atendo. Se você perguntar qual é o seu propósito, ela vai ficar na dúvida, porque o que ela quer é viver, você tá entendendo? E isso se você voltar, né, tudo, né, sem colocar o propósito naquele lugar ruim, né, que ele foi, mas se você voltar assim e pensar, por que você está vivo? Você está vivo para viver, sabe? Você está vivo para viver, para conviver com pessoas, para poder ter o que comer, ter um pensamento, né? Ter um trabalho, um ofício, né? O seu trabalho não é para você ficar milionário, né? E ficou essa coisa, né? Forbes Under 30, entendeu? O cara tem que ficar milionário antes dos 30 anos, né? Fazer um puto aplicativo, que não sei o quê, nananana. Então, tem que ter uma outra maneira, né, de você olhar a vida. E aí, isso tudo tem a ver com não também, sabe? Você saber dizer não para esse apelo, né, assim, que é um apelo muito grande, né, hoje, né, da sociedade, de você ser aquilo outro, não sei o quê. E aí você não consegue falar não nem para notícia que você lê, você tá entendendo? Né? Então é uma coisa, você não consegue parar. E tem aquela série, né, que a gente está sempre conversando aqui, né? Tem síndromes novas, né, como FOMO, né, que é você ficar ansioso porque está perdendo alguma coisa. Isso também é não saber dizer não, né? Então deixa eu conversar, vamos fazer uma série de nãos aí. O não terrível, o não que eu mesmo dou para mim, né? As pessoas dizem não para si mesmas. Esse é o pior não que a gente faz? É o pior não que a gente dá? Se você está fazendo um não para você está dando um sim para alguém que você não gostaria de dar. Entende? Eu costumo falar que se você não sabe falar não, o seu sim não vale nada. Entende? Porque é sim para tudo. Então, não tem valor, né? Agora, se você, olha, guarda isso, tá? Se você não sabe falar não, o seu sim não tem valor. Seu sim não vale nada. Continua, desculpa te interromper, foi só para fazer um caixa alta aqui. Sabe por quê? Pensa bem, olha só. Todo mundo te pede um monte de coisa. Aí você acha que você é bonzinho, você é legal, você está super disponível o tempo inteiro. Só que em nenhum momento você parou. Primeiro, parou para entender se aquele sim está sendo útil realmente para aquela outra pessoa. Quem trabalha com responsabilidade social, como é o meu caso, né? Nós temos aí um instituto sem fins lucrativos, a gente sabe muito bem que a pessoa que recebe algo que ela não pediu, ela não valoriza aquilo. Porque ela não precisa. E o sim desnecessário é esse sim. Entende? Então a pessoa te pede por pedir, ela não está pedindo porque realmente é você que ela quer, ou é importante para ela, está pedindo por pedir. Se você aceitar, aceitou, se não, de boas, entendeu? Então isso tem que tomar muito cuidado, porque aí você vai falar um sim para aquela pessoa e depois você vai ficar todo atrapalhado, entendeu? Não tem tempo para fazer aquilo, não consegue realmente estar inteiro naquilo que está fazendo, né? De qualquer coisa, de um pequeno favor a uma grande coisa, né? Então,
Saber falar não significa você falar sim para você e sim para o outro, porque o outro também vai entender qual é a dimensão que isso tem. Né? Isso Ô é muito Flávia, a importante. gente tem um mundo bastante estressado por vários problemas aí, por várias situações. Mas será que também as pessoas não estão estressadas porque elas têm muito nãos no mundo? Tudo é não. As exigências são grandes, isso significa não. O trânsito é caótico, isso significa não. A ascensão dentro da empresa é difícil, isso significa não. O futuro está difícil, está complexo, as pessoas estão vendo um futuro não. Não está muito não para a cabeça da gente. A gente está numa sociedade muito negacionista, e eu nem estou falando de ciência, nem estou falando de vacina, estou falando de sociedade. Eu nunca pensei por esse lado, né, vou te confessar, porque eu acho que depende de como você enxerga o mundo também, né? Para mim, o mundo ele é muito sim. Ele é muito sim. Eu acho que a gente vive uma grande oportunidade agora, sabe? Se a gente for olhar o mundo como ele foi, né? Assim, olhar historicamente, nós estamos num momento muito menos violento que a humanidade já viveu, né? A gente viveu períodos negros, né? A gente teve. A gente já até conversou um pouco sobre isso com o Marré na sexta-feira passada. Pensar que os vikings foram quem foram e hoje é uma sociedade absolutamente evoluída, né? Então, eu acho que depende muito de como a gente vê a vida, né? Eu costumo perguntar, né? Como que você enxerga o universo? Ele é seu amigo ou ele é seu inimigo? Isso. Porque se você vê o universo como um inimigo, então se não ser promovido é um não, para mim pode ser uma oportunidade, entende? Então, assim, e sem ir para o positivo tóxico mesmo, você precisa ter o pensamento crítico. Aí que a gente volta nessa questão. O pensamento crítico, ele vai te fazer olhar para aquilo, só o fato. O fato é uma coisa, o fato não é o mundo despencando na sua cabeça, né? Não existe mundo, nem vida, nem ser humano sem frustração. As frustrações da vida, elas são necessárias e elas são verdadeiras, né? Só que cada um olha essa frustração como de uma maneira, né? A minha expectativa em escrever o livro Como Dizer Não era realmente te colocar diante das suas necessidades mais importantes, sem brigar com o universo e sem também transformar o universo em algo contra você, né? Exercitar o sim de uma maneira que você diga não para o que é necessário, entende? Mas é o exercício do sim. Dizer não é um exercício do sim, não é o exercício do não, sabe? Pois é, você está falando, esse era o ponto. A pessoa que enxerga o mundo não, ela vive não. Ela vive E não. aí ela não tem o fluxo dela natural, porque o mundo não é não, o mundo ele é de conflito, é de encontros. E é desta caos, né? O mundo é caos, né? E é desse encontro que nascem as coisas novas todos os dias, inclusive o despertar dessa pessoa que está angustiada ali, né? Isso. Você lembra quando eu falei no início da nossa conversa agora, que geralmente uma pessoa que não fala não, ela não aceita o não? Sim. Então, se o mundo todo é não para ela, ela não tem outra saída. Ela vai fazer um efeito cascata, sabe? Ela não aceita aquele não e fala não. Mas ela fala não para a vida, ela não fala não para o que realmente importa. Ela fala não para a vida, para tudo, né? A vida é negativa, né? A vida é horrorosa, todo mundo vai morrer de fome, tudo vai, entendeu? E olha, quanta campanha que foi feita nesse mês, gente, só Gerando Falcões, levantou 14 milhões de reais. Eu sou fã desse menino, entendeu? Tenho até um contato muito próximo com ele. Você vai me dizer que essa pessoa, o que ela está vendo no mundo? Ela está vendo o lado ruim do mundo? Não. Ela é indignada com o que tem que ser indignado. Ele não é indignado com a vida, ele quer trazer a vida. Ele estava indignado com a fome, ele foi trabalhar a fome. Você entende? Isso. Porque senão vira uma coisa assim, sabe? Terrível, terrível.
Então, A gente, o conhecimento do falar não é para falar sim. você, eu somos uma geração pós 68, né? Que a gente era muito pequenininho, você É, menorzinha ainda do que eu. é. Quer dizer, a gente começa a ter lá uma consciência cidadã, vai já pro final dos anos 70. Mas tinha aquele lema francês, né? Daquele movimento todo, é proibido proibir. Eu digo sim ao sim. Eu digo não ao não, cantava o Caetano Veloso. É proibido proibir. A gente tem que olhar para o mundo, Flávia, é isso? Tá cheio de nãos. E se a gente ficar olhando para não, a gente não vê os sims, os convites que a gente tem. É esse o papo com a Ontem gente, né? mesmo, eu estava conversando com a minha assistente e ela estava fazendo um negócio, não sei o que. Ela falou: "Ó, essa é a resposta que eu recebi." Eu falei: quando você ver um não que está vazio, ele é um sim. Esse não que essa pessoa te deu está vazio. Tem um sim e você não está sabendo onde ele está. E essa percepção é que a gente tem que ter. Porque a gente, quando fala não, a gente tem que falar um não definitivo, né? Assim, é um não realmente, você estudou aquilo para falar aquilo, né? Eu até aconselho a pessoa, treina no espelho quando você tem que ter uma conversa difícil, né? Tem gente que não consegue falar não para ir para uma balada, por exemplo. Né? Ela não consegue, aí fica naquele lugar ruim, entendeu? Então, tem que saber falar não até para coisas simples, né? Então, eu costumo dizer que a pessoa pode treinar no espelho. Depois, quando ela estiver treinando no espelho, ela encerrar com delicadeza. Ela encerrar com delicadeza. E depois convidar a pessoa para se colocar no lugar dela. Então, o que aconteceu com a minha assistente ontem? Eu estava ensinando ela a falar não para mim e estava ensinando ela a ver aonde o não está vazio. É igual aquilo que eu falei, se você fala sim para tudo, o seu, se você fala sim para tudo, né? É, se você não sabe falar não, o seu sim não vale nada, né? E o contrário também, se você fala Sim. não para tudo também, o seu sim, meu, é tipo, se der, né? Então, tem que tomar cuidado para ver onde está o esvaziamento do seu sentimento, né? Então, quando eu estava conversando com ela, ela falou: Flá, mas eu realmente não estou conseguindo. Eu falei: então a gente vai voltar no fato. Lá no fato está a resposta. Qual pergunta que você tem que fazer para esse fato? Aí você vai saber se é um não vazio ou se é um sim que está embutido que você não está vendo onde é. E o sim, às vezes, não é da pessoa ou do fato, é da oportunidade, você entende? Sim, da Então ela oportunidade. entendeu que realmente aquilo não tinha jeito, mas tinha uma oportunidade. A gente estava tentando, que nós fomos agora patrocinados pelo Google, a nossa ONG, né? Então a gente tem um patrocínio Parabéns. do Google incrível, assim, né? E ela falou: como é que você conseguiu isso? Tem gente que está esperando há 5 anos. Eu consegui em 3 dias. Eu falei: falando verdadeiramente o que eu precisava. Foi essa conversa que eu tive com eles. E aí a gente foi tentar num outro lugar agora. E aí a resposta foi aquela resposta bem padrão. Eu falei: mas você está ouvindo essa resposta? Tem uma oportunidade nesse não, É, que é uma outra coisa. Não é aquele fato, não é naquele lugar, não é daquele jeito. É uma oportunidade em outro lugar. Então, quer ver uma coisa simples do dia a dia? Então, tá, a pessoa não quer ir para balada. E ela não sabe falar isso. Agora, o contrário, né? Ela quer ir para balada e a amiga dela, que não quer sair de casa, quer ficar de máscara, tá meio assim de falar. E ela não quer ser agressiva. Fala: você não usa máscara, você vai para não sei aonde. Ela não quer ser agressiva, mas é que ela fala: não. Então, como é que ela tem que falar isso? Ela tem que ver uma oportunidade. Então, ela vai falar: olha, eu não estou me sentindo confortável em sair numa balada no momento que a gente está vivendo. Eu fico preocupada com a minha família e eu vou acabar não curtindo o momento com você, que é uma pessoa tão especial e é uma amiga que eu amo tanto. Vamos guardar esse momento para uma oportunidade melhor e a gente sai junto na hora que puder? A gente passa o final de semana inteiro fazendo tudo que a gente quiser? Você entende que você falou um não, mas você gerou uma perspectiva de oportunidade em algum momento? é Então, o, essa forma de você ver o não naquele momento não fecha a porta. Você consegue se colocar e não ficar depois: ai meu Deus, não devia ter falado aquilo, porque gera culpa se você fala mal falado. Se você fala de boas, você fala um não tranquilo, gerando oportunidade, entende? Pois é, você foi para um caminho aí que é esse que as pessoas lidam em todas as áreas, não é?
esse não simples, só tem um não vazio, mas que a gente leva muito tempo para aprender, que é o de mãe, né? Porque ela sabe que não vai adiantar explicar, ela fala sim, mas por que sim? É Por que não, sim? é não. Porque não é não, por que não? Por que não? E pronto. Não e não Porque é eu bom. sou sua mãe e eu tô mandando. Porque ela sabe que a gente não tem consciência para interpretar tudo que ela iria explicar, mas a gente sabe que ela é uma autoridade, então a gente obedece, porque a gente sabe que está debaixo do guarda-chuva dela. Então a gente espera muito tempo para entender aquele não, mas depois a gente vê que aquele não tinha substância e aquele sim também. Mas você abriu um caminho aí legal, que é a negociação de toda hora, em todos os lugares que a gente tem que ter. E é isso que constrói vínculos fortes para uma transação comercial, para um relacionamento amoroso, né, para uma associação. Vamos fazer uma giradinha aqui até para você tomar uma água e a gente volta a falar desse sim e não nas negociações. E eu queria também, porque eu fiquei vendo no seu site, né, um vídeo que você trabalha assim, não, no contexto das empresas, do estresse das pessoas, para entender esse curso que você tem, porque isso é muito lindo, esse projeto seu aí, que atende tantas pessoas, com tantas horas que você tem de vídeo, e eu queria compartilhar, que você compartilhasse um pouco mais disso, que às vezes eu trago você para um papo aqui, que a gente, né, não tem uma linha programada, e às vezes eu deixo de falar de uma coisa tão consistente que você faz, Flávio, e que está disponível para todo mundo, que é fácil, que é acessível, além de todo o caráter de ONG que você tem desde sempre. Então vamos falar de negociação e ver depois esse acesso a tanto conteúdo para as pessoas refletirem já já. Vou fazer só esse giro aqui de notícias, trazer a Roberta para dizer o que tem de bom para a gente, e a gente já volta com o papo, a gente já vê quem que está falando com a gente aqui no chat, e vamos lá. É isso aí, estou aqui com a Flávia Lippe. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Bom lá, vamos trazer a Flávia de volta aqui para esse papo. Vamos trazer a Flávia de volta aqui. Flavinha, chega de volta aqui. A gente estava falando de negociação, né? O sim e o não está ligado sempre a um conjunto de interesses, né? Eu tenho um interesse, você tem outro, então nós precisamos dialogar para ver, né, onde é que estão os interesses comuns para poder ter um sim para os dois. Como é que é esse processo, né, de construir o sim? Então, Irineu, eu costumo falar que todo mundo é líder e todo mundo é negociador. A gente negocia desde do almoço com a sogra, né, até uma viagem ou não com a família, ou sair com os amigos, a gente está sempre negociando, né? E isso não tem nenhum problema, é porque a palavra, né, negociação, ela foi para um lugar muito profissional, né? E a questão da liderança é a mesma coisa, né? Você nota na sua casa o filho que é líder e o outro que é menos líder, né? O que vai ter uma liderança na brincadeira, vai ter uma liderança nas decisões, na hora de decidir férias, a opinião é mais forte. Então, todo mundo é líder e todo mundo é negociador. É só saber o que é que você quer aprimorar dessa característica humana, né? Que eu acho que é uma característica mesmo, né? E alguns ficam melhores porque se dedicam a ser melhores naquilo que eles estão fazendo, né? E a questão ela até falou do box, eu coloquei aqui para o Thiago o link da Matrix Editora, que ela pode comprar pela internet, o livro, direto na editora mesmo. Tá aqui para o Thiago o link aqui no nosso chat privado. A editora Matrix, você pode procurar também aí. matrixeditora.com.br, você dá um search Flávia Lippe, é isso aí. Você já vai cair direto nos meus livros aí. E sobre a plataforma, né, da equação, que você gosta tanto, é um trabalho lindo mesmo, né? Quando foi em 2020, eu consegui subir uma quantidade muito grande de conteúdos, então a plataforma é uma plataforma de gestão emocional mesmo. A ideia da plataforma é navegar em todos esses temas que eu falo de uma forma estruturada, que você tem início, meio e fim. Então você tem as aulas ao vivo, que eu dou uma vez por mês, você tem as aulas gravadas, é muito material, você fica 1 ano na plataforma comigo. Você tem 1.500 páginas de exercícios para fazer.
slides, todo o material, ele é muito... porque, na verdade, a equação é uma metodologia mesmo, né? E eu transformei numa plataforma. Então, como que ela funciona? Como nós somos um instituto sem fins lucrativos, eu preciso de pagantes para poder destinar isso, né? Nós temos hoje 1.500 pessoas gratuitas na plataforma, né? Estão entrando mais 1.000 agora, essa semana. A ideia é sempre compartilhar essa questão da emoção e da gestão emocional dessa forma que eu estou falando aqui. Então, você vai aprender a lidar com a sua vida a partir dessas emoções mais bem aprendidas e estruturadas, né? Por exemplo, a própria Roberta estava falando dessa pesquisa científica, né, sobre como que você pode olhar as emoções e como isso faz diferença. Essa é a proposta da plataforma, te deixar apto biologicamente, emocionalmente, para se entender. E aí fazer as perguntas certas. A primeiro hack, né, eu chamo de hack, é o Hackeando Sócrates, que eu ensino como você ser Sócrates de você mesmo, né, dentro da plataforma. E a partir dali, você vai navegando em outros sábios, né, outras teorias, né, tem aula de cronobiologia, que agora virou uma moda danada, né, eu falo de cronobiologia desde 2015, né, que é o relógio biológico em funcionamento a seu favor, né. Então, é muito importante, assim... Não, parabéns, porque você entra ali, eu conheço várias plataformas, a gente está ligado há algum tempo a esses processos, métodos de uma série de gestores e consultores na área da produção. E você tem um trabalho já que é bem anterior até à internet, né? E você conseguiu dar uma consistência, a gente entra ali, quer dizer, é um ano, e não tem conversa jogada fora. Você trabalha com o ser humano ali, se é jovem, se é velho, se é gerente, se é sênior, se é CEO, todo mundo aprende ali, é uma facilidade. Pô, parabéns, é muito estruturado. Se você puder acessar, você que está ouvindo essa conversa, não deixa de acessar depois aequação.com.br. A pessoa se inscreve, ela entra, ela conhece ali. Depois ela pode ser um assinante e com isso ela colabora até... Porque essa ONG, né, que você faz, essa contribuição que você traz aí com essa plataforma, tem uma série de demandas ali, custos altos, né? É alto, é complicado manter, você sabe, né? É complicadíssimo manter. Ontem eu ouvi uma declaração que eu fiquei muito feliz, porque a minha preocupação era poder realmente acessar todo mundo, né? Então a gente pretende estar em 300 comunidades até o final do ano. A ideia é atingir 4.000 pessoas, que é o que eu consigo de fôlego, né? Porque quando eu não tenho nenhum apoio ou ninguém comprou, eu que tenho que bancar, né? Então eu tenho que ter fôlego para isso, né? E foi muito interessante que eu estou com uma comunidade de João Pessoa, né, na Paraíba, e uma das pessoas falou assim para mim: eu não sei ler e escrever. E eu aprendi tudo sobre neurociência comportamental com você. Isso para mim assim, é o exemplo de que eu consigo traduzir o difícil de uma forma fácil e que ela consegue executar o que eu estou sugerindo, sem saber escrever. Para mim foi uma surpresa, né? Que eu peço para as pessoas me falarem aonde elas estão, né? Para que eu consiga realmente ajudá-las, né? Então, no ao vivo, eu tiro as dúvidas que ela não conseguiria escrever. Mas olha que coisa incrível, uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela consegue estudar neurociência comportamental, meu filho. Mas isso é a sua missão, é o seu propósito de comunicadora. Quem está vendo a Flávia aqui, ela está aqui toda sexta-feira agora. Ela é uma pessoa da mídia, uma pessoa da comunicação. Se eu conheço essa carinha de algum lugar, ela está na TV desde os anos 90, ela foi a imagem e também o conceito, né, junto com uma equipe maravilhosa lá do Repórter Eco. Então ela está ligada, por exemplo, ao tema sustentabilidade, quando também não era moda. Eu era o bicho grilo que deu certo na época. Ainda bem isso está inserido. Ela tem uma ONG, que ela falou do pai dela, que é uma pessoa muito discreta, mas que tem a Children's, como é que é o nome da organização mesmo? Ele era o
presidente do conselho, do Child Fund, né? A gente fazia parte do conselho, né? Child A Fund. nossa ONG é o IDEGEL, Child Fund. E que também nasceu aí, quer dizer, então você tem todo um vínculo com sociedade, com a vulnerabilidade. E agora, é conhecimento acessível para todas as pessoas, essa sua plataforma, porque ela ajuda o jovem, ajuda o profissional. Porque o cara se conhecendo, entendendo as suas emoções, as suas potências, né? Os seus talentos, ele age. Ele tem autonomia. A gente dá autonomia. A ideia é que eu passe nessa plataforma da mesma forma que eu passo para os presidentes de empresa, para as pessoas que são super, hiper e mega importantes, eu passo o mesmo conhecimento. Eu quero que as pessoas tenham a mesma coisa. Autonomia emocional, de decisão, né? Então entra aí, ó, no equação.com.br, participa lá desse portal. Deixa eu voltar para o não, né? O não dado pode ser recolhido? Dá para a gente mudar um não? Dá para mudar um sim? Certeza. Se a pessoa que diz o não e se arrependeu e souber dizer sobre esse arrependimento, você transforma ele num sim. Nós somos humanos, a gente erra nas nossas concepções e a gente erra no momento que a gente fala uma coisa, né? Então, faz parte da vida voltar atrás. Eu já voltei atrás milhões de vezes, voltei atrás em conceitos, voltei atrás em situações, voltei atrás em falas, em fatos, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade se você consegue falar sobre isso, né? Então, tanto sim quanto não, você pode voltar atrás. Tem que saber como voltar atrás, né? Quando você fala um sim e depois fala, meu Deus, eu não vou dar conta, você tem que ser sincero. Sincero, como que é que você não vai dar conta? Por que você não vai dar conta? Você tem que ser sincero. Gente, a sinceridade, ela não é aquela coisa estabanada. Ela é do coração. E se você fala do coração para uma pessoa e ela não quer te ouvir, pense também sobre a convivência com essa pessoa. Entende? Porque se você está falando da sua alma para ela e ela está de ouvido tampado, talvez não seja uma boa, né? Ou então espera um pouco para ver se ela está num momento difícil também. Mas se depois de todas as tentativas de esperar, silenciar, respeitar, ela ainda for uma pessoa que não quer te ouvir, talvez você precisa, né, dar um tempo maior e aí tomar uma decisão maior, né? Agora, o talvez é um problema. Quando você não é nem sim e nem não, quem sabe? Eu acho. Isso é um atraso de vida, talvez? Eu acho. Porque eu acho que quando você fala não, você abre uma perspectiva que isso pode mudar amanhã. Quando você fala um talvez, é uma manipulação na minha cabeça, sabe? Para você não perder o outro. Você já viu esse relacionamento milhões de vezes. Não é um momento, mas quem sabe, né? A gente volta um dia e a gente pode ser feliz. Aí, né, o cara tá naquele mar lá, né, de solteiros, falar, vou dar uma ligadinha só para ver se ela ainda tá solteira, né? É o talvez, entendeu? Oi, quero sumida. ver só você tá boiando. Oi? Nossa, como você está, né? Tipo isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, sabe? Quando a gente fala um não, eu falo, olha, nesse momento é isso que eu posso te dar. É integridade, então, né? Integridade, como você falou no início, a investigação é você estar com você antes de mais nada, estar com o seu sim, né? Estar com a sua proposta de vida. E é claro, a gente vai conectar com o outro e vai ter uma negociação, né? Para, a partir de algum princípio, a gente ter algo comum e aí caminhar nos sims, né? Mas... E se você não puder, naquele momento emocionalmente, você pede um tempinho e fala, olha, eu preciso de umas horas para poder pensar sobre isso. E depois você conversa com a pessoa. Entende? Não tem que ser nada automático. Eu falei outro dia aí, né? Que eu acho que 72 horas é o prazo para você tomar qualquer decisão, né? 72 horas é um prazo para a gente sair do muro. Para a vida, eu acho. Eu acho, para a vida. Imagina se você conseguir ficar 72 horas em silêncio... Porque tem acho que quando a gente fala em sim, não, todo mundo, acho que quase todo mundo pensa assim, senhor ou senhora, não sei o quê, é da sua livre, espontânea vontade dizer sim
para fulano ou fulana, prometendo amá-la, respeitá-la, não sei o que lá, na saúde, na doença. Daí o cara assim, poxa vida, na doença? Que tipo de doença? Por isso tem que pensar muito antes de subir ao altar. As 72 horas tem que ser antes. Porque quando você marca o casamento, você já falou assim. Esse negócio de correr na igreja, meu, é porque esqueceu de pensar antes, né? O pior é que acontece essa cena que tem no filme, acontece. Né? Mas tem gente, eu já assisti. Lógico que acontece. A noiva corre, o cara não aparece. O cara não apareceu. Porque a pessoa, no limite, aí ela acorda, né? Dá um estresse terrível. Ela fala assim, nossa, o que eu tô fazendo? Exatamente. Por isso que a gente tem que ter consciência, sabe? Você deixa refém as pessoas ao seu... Isso é um talvez. Por que isso não foi conversado, né? Claro, a gente é humano, a gente não sabe o que passa, né? Mas quanto mais profundo a gente tá, a gente mais consegue aprimorar essa resposta, né? Eu, por exemplo, uma pessoa que eu era apaixonada me pediu em casamento. Eu fiquei muda. Eu não sabia o que responder. Eu me pegou de surpresa. Sabe quando te pega de surpresa? Eu fiquei assim, muda. Ele ficou tão arrasado que ele desapareceu. Eu nunca mais vi. Eu era apaixonada por ele. Então, assim, a gente tem que talvez se eu tivesse pensado nisso, eu era muito nova, né? Elaborado, né? Cara, sem saber das emoções, a gente fica sequestra. Não engasga com o não e não engasgue com o sim. Bem isso. Você tem que estar, né, sereno para falar sim ou não, né? E também se você já está com o sim pronto, não fica valorizando demais, não fica querendo criar importância demais. Pô, aí é o que você falou na sua negociação lá com o Google. Olha, chega direto, estamos de comum acordo, é isso que preciso, é isso que eu quero. Tem gente que já está com o sim pronto e fica... É isso que eu gostaria se puder, né? Fica com o não ali só para se valorizar, né? Não, eu vou valorizar mais. Isso é uma coisa velha, né? Coisa isso feia, isso é uma coisa infantil. É infantil, é imaturo, é um jogo. Né? É um jogo. Negociação não é isso. Não é isso. A negociação autêntica e pacífica, os dois precisam estar claros e nenhum dos dois pode se sentir manipulado. Ô Flávio, entende? Eu vou encerrar aqui para fechar o esquema da rádio. Se você tiver tempinho, eu vou ficar aqui fazendo uma hora extra com o pessoal para dar um bom dia. Daí a gente arrasta um pouquinho mais o papo. Não sei como é que você está aí, a sua agenda. Tá? Não, tô tranquila aqui. Tá. Então eu vou fazer um giro aqui, eu já volto assim, eu fecho lá com a rádio que transmite a gente, que é muito legal aí, a Transrio, a Vocal também, e o pessoal da Rádio Positiva, mas o papo aqui, internet não tem horário. Vamos dar essa girada aí? Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Trazendo aqui mais um chorinho aqui. Sabe o que é chorinho, né? O cara tá tomando aquela cachaça no boteco. A gentileza do balconista dá a dose certinha, mas põe um chorinho. Isso já ganha o cliente. Esse chorinho é a dose exata para ficar 2 vezes acima da humanidade. Ô Flávio, vamos dar um bom dia para as pessoas aqui. É muito legal a gente estar nessa internet. Eu conheço a Flávia desde a TV Cultura, Rádio TV Cultura. A gente era bem criança quando trabalhou por ali. Lógico. E a gente está hoje na internet. A gente tem tantas plataformas, né? Quer dizer, você tem uma vida editorial toda independente. E a gente tem hoje, que eu estava citando aqui, o Facebook, que mostra algumas pessoinhas, mas ele não está propagando mais a gente, que ele quer que a gente anuncie. E a gente não tem patrocinador para anunciar para as pessoas ouvirem a gente. Então a gente depende das pessoas avisarem. Mas tem o Facebook, o YouTube, que tem aí já quase 5 mil inscritos, sem pedir... assim, pago para que as pessoas entrem, né? Sem também inventar pesquisa. Daí a Rádio Positiva, que tem 16 mil aplicativos baixados, mas sempre tem umas 2 mil pessoas que passam por ali. Agora a rádio, a gente não sabe quem a gente alcança, mas se a gente alcançar uma pessoa com esse papo, já é bom, né, Flávia? É por isso que eu quero dar esse bom dia aqui, com a sua presença aqui, para as pessoas que mostram a carinha logo de manhã, ao vivo, que elas gostam de pegar coisa quentinha, né? Pode ouvir gravado depois, na hora que você quiser. Irine, eu amo o seu programa, mas hoje foi maravilhoso. Estava precisando ouvir tudo isso que a Flávia falou. Eu também não sei dizer não. Não pense que você está sozinha, viu, Helena? A Flávia está falando isso porque ela sabe que isso enrosca todo mundo, né, Flávia? Olha, a Renata Costa Cruz, a Imperatriz...
Tá elogiando a Roberta aqui, voz linda, também acho, viu? A Roberta tem uma voz linda também, voz da Flávia. Alex dos Anjos, bom dia todo, e não tem como dizer não para essa rádio de positividade aí que eu gosto. Karina Matos Dourado, que aula. Pô, toda sexta-feira tem essa aula aqui com a Flávia. Flávio Silva, quantas vezes recebemos um convite para algum lugar ou situação na qual não queremos ir e inventamos centenas de desculpas por não saber dizer o não. É tão difícil dizer assim, olha, é mais simples falar, hoje eu não estou afim, não quero, vou ficar com o meu gato. Quer dizer, o gato mesmo, o felino que eu estou falando, porque se fosse o outro já era o programa. Maria Edna, feliz dia novo para todos. Irineu representa bom dia mundial. Hoje é o dia mundial da voz. Hoje é o dia mundial da voz. Poxa vida. Parabéns! Eu quero que a minha voz se some a sua e de tanta gente que está com a gente agora, né? A grande tarefa nossa, né, Flávia, como comunicadores, é quando a gente consegue ser voz, não da gente, né? Porque às vezes parece prepotente a gente que está no microfone, mas a grande busca da gente é ser a voz dos outros, dessas pessoas que estão aqui e milhares que nem se manifestam, né? É uma responsabilidade a sua, né? Eu acho que as pessoas podiam tirar a gente da caixinha de achar que a gente quer ser importante, pelo menos eu, né? Eu quero ser útil. Eu não quero ser importante, eu quero ser útil, eu quero realmente estar disponível, né, com o que eu aprendi, com o meu conhecimento, né? É por isso que eu estou em todos os lugares, né? Na Instagram, YouTube, nas redes, né? Porque eu quero alcançar todo mundo. Da mesma forma que quando não tinha a forma que eu tinha para alcançar, eu escrevia em revistas populares que custavam R$1 na banca. Eu escrevia os mesmos assuntos, né? Sustentabilidade humana, isso que a gente está conversando aqui, de uma forma fácil para que todo mundo tivesse acesso a essa informação. Então, eu quero ser útil, eu quero que as pessoas consigam, né, de fato, sair de onde estão para um lugar melhor, né? Ô, Tiago, eu não sei se é possível, assim, eu não combinei nada, mas você consegue aí acessar só o portal do Equação para a gente mostrar um pedacinho aí para que as pessoas, quando acessarem, entendam aí, quem sabe se der para a gente abrir e compartilhar a tela do Equação. Só para elas verem, né? Só para dar uma olhadinha ali como é que é, sempre é muito bom aquilo que você faz, eu falei agora há pouco disso, e se a gente conseguir mostrar, porque a gente vê as pessoas, às vezes, nosso programa vai acabar, eu queria continuar esse papo continua ad toda eterno. Sexta-feira. Olha só, ciência mais emoção, mais dados, hack yourself. Hack a gente pode traduzir assim como um atalho, né Flávia? Os hackers, né, eles são pessoas que conhecem muito bem uma coisa. Eles vão lá e conhecem muito bem uma coisa. A minha proposta é que você conheça muito bem você. Então, você tem que hackear a sua biologia, o seu corpo, a sua mente, o ambiente que você vive. Quando você hackeia, você otimiza, você melhora. Essa é a tradução de hack. Aí já vai direto ao ponto. Se o Thiago clicar no iniciar a jornada, vai abrir, porque a gente pelo portal aí não vai abrir. Mas não, isso aí, esse é o ponto. Aí são valores e tudo, né? Isso aí, na verdade, é o isso, de volta inscrição. No início lá. Né? Isso, aí você vai navegando, aí tem. Quer ver? Vai abaixando um pouquinho. Aí vai explicando o que tem cada coisa. Tem embaixo, tem todos os hacks. Esse vídeo aí que você faz praticamente a jornada de um profissional, a relação dele com o mundo, né? Que cobra dele, tudo o que cobram dele e o estresse quando ele chega em casa, as cobranças. A jornada de como você faz para se matar, né? Como você faz para se matar? Porque a gente, é isso que complica a gente. O mundo está muito exigente e às vezes a pessoa, se ela não tiver um bom centro resolvido, como você chama atenção, emocional, intelectual, espiritual, ela acha que o mundo está contra ela, o mundo está todo não, né? E aí ela faz besteira, né? E aí, ó, deixa eu ver características aí, ó. As características das pessoas. Conta pra gente aí, ó. Aí as características da equação. Intuitiva, sensível, científica e prática. É como a equação vive, né? Se o Thiago me deixar, eu compartilho daqui. É só
clicar um share aqui. Eu entro dentro da plataforma e mostro. Então faz isso aí. Conta pra gente, que aí a gente bate um papo, porque é muito rica essa plataforma. Tiago, vamos deixar ela compartilhar, porque Deixa eu aí ver se ela... eu consigo aqui. Aí você navega, porque você tem essa facilidade, mas que bom que é isso. Quer dizer, você tem quatro eixos, assim, onde você desenvolve esse conteúdo a partir de características das pessoas. Eu não estou Mas conseguindo, não. Que todo mundo, todos os dias, acorda com não sei quantos sims em estoque, não sei quantos nãos em estoque. Tá dando Então, para ver aí? Aí, ó. Agora Essa você é a plataforma abriu. lá dentro, tá vendo, ó? Essa é a plataforma. Aí são os conteúdos, né, que você começa a plataforma aqui, né? Você faz aqui é um guia de como você vai fazer. A plataforma é uma equação de vida. Então você faz o cálculo da sua equação aqui. Eu não sei se dá um delay aí, né, porque tá ao vivo. Tá. Para tudo tem um vídeo explicativo e aí você começa a plataforma fazendo um cálculo de vida. O cálculo de vida é em cima dos 6 maiores arrependimentos na hora da morte. Então, eu proponho que você não tenha arrependimento na hora da morte se você viver sem os arrependimentos. Esses 6 arrependimentos são viver aqui agora, ser curioso, fazer o que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo. Aí você vem aqui e calcula. E você vai colocar os números e vai sair um número aqui para você. Esse número, a partir dele, você vai fazer toda a equação. Aí você vai escolher, por exemplo, vou voltar lá no início. Você vai escolher, por exemplo, Hackeando Sócrates. E você vai começar, são 23 aulas, vários exercícios, né? E quando você clica dentro, os que estão com tarja que ainda estão sendo editados, tá vendo? Ó? Aí tem várias edições, tá vendo? Aí você tem a primeira aula, tem uma aula de atenção plena, aí tem 5 aulas só sobre isso. Aí você clica em cima da aula, ó, tá vendo? Ó? Aí você clica em cima da aula, como mudar a sua vida, aí tem aqui, por exemplo, uma aula de cronobiologia. É muito conteúdo, aí são todas as aulas em vídeo. E paralelamente, você ainda é uma professora daquele site importante de empreendedores, que é o meusucesso.com, né? Sim. E outro dia, ele é parceiro da gente também, né? Eu dou aula no Meu Sucesso, dou aula na Volt, dou aula em 2 escolas internacionais americanas, dou aula no UPix, que é dou aula em vários portais, assim, várias escolas. Aí aqui, ó, aqui eu fiz o mesmo livro, né? Só que eu fiz ele digital aqui, ó. Então a pessoa escolhe uma carta, só que aqui eu fiz a carta com imagem. Sim. Ou seja... Então ela escolhe uma... Você... E vai seguindo. Olha só, é uma proposta muito interessante. Aqui, ó, aqui é uma coisa bem legal. É bem vitaminada. Aqui, ó, são vários testes, né, científicos desenvolvidos dentro do IDHL, né, porque somos cientistas aqui, para poder também ajudar um pouco a pessoa a se balizar, né, assim, o que está faltando, né. Então, um teste bem legal, muito que bom, são olha, vários. Você teve aí aqui bônus. Só de bônus aqui a gente tem mais de 100 horas de filmes, livros, outras palestras que eram fechadas, eu abri todas aqui, todas as minhas playlists de podcast do Spotify, tá vendo? Para cada letra, né, para cada inspiração, tem também aqui bônus. E aqui é o workbook, que é os exercícios que a pessoa vai fazendo enquanto ela vai aprendendo, né? Então ela baixa, ela pode comprar ele impresso ou dar um download e ela tem todos os workbooks aqui, ó. Tá vendo? É isso aí, olha. Entra lá depois quando você tiver tempo. Eu acho que se você for assinante é legal essa proposta, porque é um projeto social também esse. Olha só, um planejamento para o seu dia, ó.
Um dia saudável, E né? eu ensino a fazer o que a gente chama de agenda plena, que é você aprender a falar sim, aprender a falar não, e a sua agenda, ela estar plena para que você possa contribuir com a humanidade. Entende? A agenda não é para você ser feliz. A agenda é só para mim. Não. A agenda é para você contribuir com a humanidade. Você precisa estar disposto a contribuir quem é você, né? Contribuir o seu talento. Todo mundo tem. Não tem esse negócio de não tem talento. Ah, não tem talento nenhum. Não sei onde a pessoa tirou isso. Quem falou isso para ela. Não é verdade. O cara, quando fez você, já falou, já viu que era bom, né? E já fez. Manteve a obra. Deixou uma e aí obra você nasceu. Você nasceu Flávio, cheio de criatividade, talento. Assisti uma palestra sua que tem uma relação com sim, não, que é o da coerência cardíaca, que é esse não sim interno da gente. Fala um pouco só para a gente até encerrar, para eu te dar liberdade de sair dessa conversa e cuidar da sua vida, que eu sei que você tem uma agenda forte. E os nossos amigos que estão aqui ao vivo também, A minha vida é isso aqui. Né? Se a gente pudesse fazer isso aqui e realmente alcançar um monte de gente, eu estaria cumprindo a minha vida. Mas esse negócio da coerência cardíaca é muito importante mesmo, porque a gente tem, né? A gente tem 3 cérebros. Um deles é um cérebro que eles chamam de cérebro do coração, que tem mais de 40 mil neurônios. Então, como é que funciona isso? Quando você está acelerado o tempo todo, não fala não para nada, fica aquela coisa de fazer um monte de negócio, não sei o quê, você começa a ter um desenvolvimento de ansiedade, estresse, né, e várias coisas. O tum-tum do coração da gente, ele bate tum, tum, ele tem uma freadinha, né? Ele não é tu, não, né? E essa coerência cardíaca, você perde e o coração fica quando você não olha para a sua vida com calma. Então, pausar é uma das coisas mais importantes para ter produtividade sem perder a saúde. Aí o coração tem coerência cardíaca, ele continua batendo corretamente, e a coerência ela vem do que o seu cérebro fez em relação ao seu coração e ao sistema digestivo. É muito interessante. Mas, de fato, se você não parar, se você não der pausas durante o dia, ou se você não parar aquelas 72 horas para tomar grandes decisões, se você não estiver consciente, você não tem coerência cardíaca. Pois é o fluxo do trânsito, né? Vamos imaginar esse fluxo. Olha, Bem o farol, isso. ele tem um cálculo de um farol até outro numa rodovia ou numa avenida importante para que tenha fluxo. Porque se todo mundo vai sem farol, todo mundo chega uma hora, engasga em algum lugar ali, não vai nem para frente nem para trás, e aí tá feito E começa a caos. briga, né? E a briga? Então, Começa a então briga ele vai, com o outro, buzina, um sai com a arma, não sei o quê, entendeu? vai parando aos poucos, todo mundo passa, vai mais rápido, todo mundo chega, porque você não cria um problema de congestionamento. Então, dentro da gente, não pode deixar a frequência mudar por causa do excesso de ideias, do excesso de compromissos e... Aquela mastigação mental, né? Fica aquela tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Isso é muito cansativo. Muito cansativo. Não há quem descanse. Bom, Flávia, te agradeço muito aí esse tempo com a gente, de troca de ideias, e tenho certeza que todo mundo ganhou muito com isso. Foi mais um diálogo nutritivo aqui com quem tem o que dizer de bom. Eu sei que todas as pessoas que estão ouvindo a gente, mais ou menos tirando do subtexto seu do que você falou, todo mundo é bom, todo mundo tem o que dizer. A gente só está aqui para promover... Todo mundo é líder e todo mundo negocia. A gente está aqui para promover isso aí, o bom de todo mundo, que cada um, né, através da maêutica, como você disse, acesse aí o seu jeito, as suas próprias perguntas transformadoras de autoconhecimento. Porque o maior especialista na pessoa mesmo tem que ser ela, né? Ela tem que usa ser ela. A experiência dos outros é um caminho assim, é um hack, né? É um jeito de hackear. Ó, vai direto ao ponto, que já que é isso que está essa luzinha que está acendendo, vai direto ao ponto com o toque que a Flávia deu. Sabe o que eu ia te perguntar? Vamos depois, a gente programar, a gente fazer umas meditações de encerramento,
ou de abertura, né? Porque a meditação, ela ajuda muito em baixar esse estresse e a gente conseguir tomar decisões mais claras, mais Quer fazer calmas, agora? né? Quer fazer Vamos uma fazer? reflexão agora? Então vou botar uma música A aqui pra você gente fazer a vai reflexão. fazer. Ó. Tá bom. Vamos fazer. Eu vou ensinar depois a meditação. Você tá ouvindo a música Então aí? vamos lá. Tô. Eu quero que você agora sente de uma maneira confortável. Eu vou ficar de olhos abertos para você não achar que eu dormi, mas você pode fechar seus olhos. Sente numa posição confortável, coloque a sua coluna ereta. Comece a respirar lentamente. Quando você inspirar, a sua barriga vai para fora. E quando você expirar, a sua barriga vai para dentro. A respiração sempre pelo nariz. Comece a diminuir calmamente a sua respiração. Com os olhos fechados, um leve sorriso no rosto. Comece a sentir a calma. Em poucos segundos, o seu corpo começa a ficar mais lento e mais relaxado. E você pode tomar uma decisão agora de fazer o que você pode, com calma, serenidade, um leve sorriso no rosto, dizer os nãos necessários e os sims necessários. Lembrando sempre que a sua motivação para viver deve ser uma motivação onde você possa contribuir com a humanidade. Seja varrendo o lixo na frente da sua casa, alimentando um gato, alimentando uma pessoa que pede. Nada demais. Seja você dentro do seu limite, dentro do que você considera importante. E respire calmamente, trazendo a consciência para esse momento aqui e agora. Aos poucos, mexa seus braços, suas mãos, seus pés. Sorrisão, feliz dia novo para você. A gente pode pensar isso. Quando acaba esse ritmo todo da conversa, a gente fazer essa hora extra devolvendo às pessoas, já que é sexta-feira, para que elas tenham essa calma, já que talvez da sexta para o sábado, fim de semana, ainda que tenha um período treinar, aí né? de pandemia que as pessoas estão em casa, mas que elas achem uma dinâmica diferente para dar calma para elas, né? Para a produção que elas têm, aquilo que... Pô, Flávia, que experiência boa sempre estar com você e compartilhar com todos os nossos amigos aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou aí pro papo, que deu bom dia aqui, que apareceu, que não apareceu aqui, mas que está com a gente ouvindo todos os dias, que manda mensagem depois. Vocês não imaginam a importância deste momento. A menina disse aqui, que bacana ouvir isso. Oba! As pessoas gostam mesmo de meditar, né? Ter esse tempo, essa condução. Flávia, sucesso para você, parabéns por esse portal, essa consistência de tudo que você faz. E sexta-feira, então, 7h30, espero você aqui para o papo. Sim? Fechado. Toda sexta-feira. Mágica. Estamos de acordo, então. Então é sim para você, é sim para mim e é sim para todo mundo que está ouvindo a gente. Sim! Sim! Você topa! Feliz dia novo e obrigado. Tudo de bom. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.